3 semanas, só isso. Foi o tempo que a Ucrânia levou para atingir a Rússia com tantos ataques de drones de longo alcance contra suas refinarias de petróleo, colocando o país em pânico. Preços dos combustíveis disparam e refinarias pegam fogo. Com as sanções ocidentais, a Rússia não pode fazer nada. A Ucrânia destruiu a principal infraestrutura energética da Rússia, paralisando 135% de sua capacidade de refino em 3 semanas. 2 ataques recentes mostram que a Ucrânia está só começando. Primeiro, nós levamos você para ir à região ucraniana de Zaporíжia, especificamente a parte que está atualmente ocupada pela Rússia. Lá, trens passando rapidamente pelos trilhos para entregar combustível e suprimentos às tropas são uma cena comum. Os trens são a base logística das Forças Armadas Russas. Tanto é assim que a Iniciativa de Guerra Irregular afirma que paralisar a rede ferroviária da Rússia pode ser a chave para sabotar toda a máquina militar russa. A estratégia militar russa depende totalmente das ferrovias para manter o grande esforço logístico exigido pelas operações de combate em larga escala na Ucrânia, destacou o portal em outubro de 2024. Com geografia ampla e poucas opções de transporte em larga escala, os militares russos precisam de formas eficientes para mover tropas, equipamentos e suprimentos. A Ucrânia percebeu isso. Em 19 de agosto, um trem aparentemente comum seguia rapidamente pelos trilhos em Zaporíжia. Só que esse não era um trem qualquer. Ele estava transportando pelo menos 30 vagões de combustível para os soldados russos, com óleos refinados dentro desses vagões. Esses combustíveis seriam usados em blindados e tanques contra as defesas da Ucrânia, mas o trem nunca chegou ao destino. O Kiev Post relata que a Ucrânia lançou um ataque devastador de drones contra a monstruosidade de metal, incendiando 9 dos vagões de combustível e criando um incêndio tão grande que era visível do espaço. Esse não foi um ataque aleatório de drones. Não foi um exemplo da Ucrânia arriscando e por acaso encontrando o trem da Rússia. A Ucrânia destruiu o combustível em um ataque coordenado com vários equipamentos. O Kiev Post informa que parar o trem nos trilhos foi a primeira medida, pois os trens russos são rápidos e dificultam a ação. Drones da Ucrânia receberam alvos e aeronaves de ataque foram acionadas para a missão. Eles emboscaram o trem russo, disparando balas e munições até que a locomotiva fosse forçada a parar. Depois vieram os drones. Não sabemos quantos ou quais drones a Ucrânia enviou. Sabemos que cada um dos 9 vagões de combustível destruídos foi alvo individual, indicando ao menos 9 drones, possivelmente mais. O incêndio causado pelo ataque paralisou todo o tráfego na linha ferroviária onde o trem russo foi atingido. Não entram mais trens, não saem mais trens. Petro Andriashenko, funcionário do governo ucraniano, confirmou o ataque e afirmou: o trem descarrilou e agora está sendo destruído por tudo o que pode voar. Queima lindamente. As forças ucranianas em Zaporíжia novamente destroem a logística russa. Visto do chão, é simplesmente épico. Esse é o ponto. Destruir 9 vagões de combustível já foi uma grande vitória para a Ucrânia. Mas forçar um trem a parar antes de incendiá-lo também entope a rede logística da Rússia. É preciso apagar o fogo e retirar o trem dos trilhos. Essas tarefas tomam tempo e deixam a ferrovia usada pela Rússia para abastecer tropas em Zaporíжia inutilizável até serem concluídas. E se o ataque incendiário da Ucrânia foi forte o suficiente para danificar os trilhos, pode levar dias até que a Rússia volte a operar seus trens em Zaporíжia. As tropas da Rússia ficarão sem o combustível de que tanto precisam. Junto com quaisquer outros suprimentos e reforços programados para viajar por essa linha, lacunas serão criadas. Oportunidades surgirão para contra-ataques ucranianos contra as forças da Rússia em terra, talvez permitindo a retomada de território dentro de Zaporíжia. Esse ataque sozinho já teria sido uma péssima notícia para as forças da Rússia, mas apenas 6 horas antes, a Ucrânia deu outro grande golpe. A destruição de um trem de combustível veio após um ataque devastador contra uma importante refinaria de petróleo russa. Levamos você até Volgogrado, que, segundo o Kiev Post, abriga uma refinaria com capacidade anual de 148 milhões de toneladas de petróleo bruto.
Esse petróleo chega à instalação e é transformado do que basicamente é um produto bruto inutilizável em produtos refinados, como o diesel e gasolina, que a Rússia usa para abastecer seu exército e população. Quando pode, vende para financiar a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. A refinaria responde por cerca de 56% dos produtos de petróleo refinados da Rússia, segundo o veículo. Assim como o trem em Zaporizhia, a refinaria também está em chamas. O Moscow Times noticiou o ataque e destacou que o governador de Volgogrado, Andrei Bukharov, atribui o incêndio na refinaria a destroços de drones, que caíram depois que os veículos aéreos não tripulados da Ucrânia foram abatidos pelas defesas aéreas da Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia tentou confirmar isso em uma postagem no Telegram. Na noite passada, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 23 drones ucranianos do tipo Aeronave 13. Desses drones, alguns foram abatidos sobre Volgogrado, outros 5 foram destruídos sobre a Crimeia e mais 5 sobre a região de Rostov, na Rússia. Mas é isso que a Rússia sempre diz, se acreditarmos no Ministério da Defesa do país. A Ucrânia nunca teve sucesso em ataques com drones a instalações russas na Rússia. As defesas aéreas derrubam todos os drones e só os destroços causam incêndios e destruição. Conta outra. As alegações de Putin e da Rússia devem ser vistas com ceticismo, pois repetem sempre as mesmas declarações. Ela sempre derruba drones da Ucrânia, mas os danos vêm dos destroços. No fim das contas, isso não importa, porque a refinaria de petróleo de Volgogrado ainda está pegando fogo. O Kiev Independent traz mais detalhes, dizendo que o veículo pró-Kremlin russo Shot relatou isso. Moradores de Volgogrado afirmam que ouviram entre 4 e 10 explosões ao longo da noite. Muitos relataram ter visto drones ucranianos voando baixo em direção à refinaria e clarões brilhantes no céu noturno. Esses clarões podem ser drones ucranianos abatidos, como diz a Rússia, ou os próprios drones atingindo instalações de Volgogrado. A Ucrânia não comentou o ataque. A Rússia diz que não houve vítimas e que o incêndio na refinaria foi controlado em poucas horas, segundo o Kiev Independent. O que temos aqui são 2 ataques realizados contra o petróleo refinado da Rússia, que causaram sérios problemas. Esses ataques são isolados? Exemplos de ataques raros da Ucrânia ao petróleo russo que não pode repetir? Não. O ocorrido em Volgogrado e Zaporizhia, em 19 de agosto, foi só o mais recente de vários ataques ao petróleo refinado da Rússia. Semanas de terror para as forças de Putin. Relatório do Kiev Post afirma que os ataques recentes integram uma estratégia ucraniana maior. Os planejadores de ataques ucranianos, no início de agosto, iniciaram uma provável campanha para danificar a capacidade de produção de combustível da Rússia, lançando uma série de ataques contra refinarias. Às vezes, a centenas de quilômetros dentro da Rússia, segundo o veículo. Destaca que o primeiro ataque foi em 2 de agosto, e depois, a Ucrânia atingiu refinarias em Ryazan, Krasnodar, Saratov, Samara e Volgogrado. Ataques de drones a trens de combustível são uma novidade nessa estratégia. Mas eles têm o mesmo efeito de privar soldados russos do combustível necessário para manter os ataques contínuos contra as defesas ucranianas ordenados por Putin. A Euromaidan Press traz os números. O ataque de 2 de agosto, que deu início a tudo, atingiu a refinaria de Novokubishevsk, que tem uma capacidade de 83 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. A refinaria de Saratov, atingida pela Ucrânia, processa até 58 milhões de toneladas anuais. Em 15 de agosto, a Ucrânia atacou a refinaria de Samara, eliminando 85 milhões de toneladas de capacidade. Também atingiu Volgogrado na data, atacando a mesma instalação, que ficou em chamas novamente 4 dias depois, levando à perda de mais 148 milhões de toneladas de capacidade pela Rússia. A Ucrânia frequentemente atinge essas refinarias. Com alguns ataques, destrói tanques de armazenamento de petróleo, dizimando tanto o petróleo bruto quanto os produtos refinados para garantir que o óleo nunca possa ser usado novamente. Outros ataques de drones destroem as instalações de produção e outros mecanismos vitais dentro das próprias plantas. As refinarias precisam ser fechadas por segurança e para a Rússia realizar reparos. Esses reparos são um grande problema para a Rússia. Vamos explicar o motivo em um instante. Mas, finalmente, voltamos ao número principal que compartilhamos no início deste vídeo.
Segundo a Euromaidan Press, ataques ucranianos a refinarias russas levaram à perda de até 443 milhões de toneladas na capacidade anual de refino da Rússia. Isso equivale a 135% do total nacional. Mas o que isso significa? Talvez você se pergunte. E é uma boa pergunta a se fazer. Os ataques da Ucrânia, embora certamente impactantes, não são grandes o suficiente para destruir refinarias inteiras. Essas instalações costumam ocupar vários quilômetros quadrados. Drones acertando alvos e causando incêndios não vão desativar essas instalações permanentemente. Qualquer dano causado é temporário e as refinarias eventualmente voltam a funcionar. Eventualmente é a palavra-chave aí, e é nisso que a Ucrânia está apostando. O problema da Rússia não é apenas o incêndio em suas refinarias. As sanções ocidentais fizeram com que o conserto dessas refinarias leve semanas ou meses a mais do que antes. A Euromaidan Press relata que a Rússia perdeu 135% de sua capacidade de refino. Ela diz que os reparos nas plantas de Ryazan e Novokurbishevsky, que a Ucrânia atingiu no início de agosto, devem levar cerca de um mês para serem concluídos. Isso significa que nenhuma das duas está totalmente operacional no momento da criação deste vídeo. O mesmo se aplica à planta de Samara, que a Rússia prevê fora de operação até pelo menos o fim de agosto, possivelmente por mais tempo. Provavelmente, os reparos na refinaria de Volgogrado levarão o mesmo tempo, mas podem ser priorizados por sua maior capacidade anual. Por que tanto tempo? Tudo se deve às sanções, um problema já antigo para a Rússia. Em novembro de 2024, a Energy Intelligence informou que as sanções ocidentais dificultavam os reparos nas refinarias de petróleo da Rússia. A Ucrânia começou ataques profundos nessas instalações. Até então, porém, eles não eram tão intensos quanto em agosto deste ano. O Centro de Políticas do Cáspio relata que a Ucrânia realizou 61 ataques de drones contra refinarias russas, de janeiro de 2024 a março de 2025, com pelo menos 40 causando incêndios. Ainda assim, esses ataques foram mais dispersos do que a campanha mais dedicada que a Ucrânia criou para agosto. Em novembro de 2024, a Rússia já sentia o impacto das sanções. A Energy Intelligence afirma que as sanções impediram a Rússia de obter equipamentos e tecnologias essenciais para reparos. No lado downstream da sua indústria de energia, que abrange o refino de petróleo, assim como os setores upstream e de gás natural liquefeito ou gás natural liquefeito. Segundo o veículo, os operadores conseguiram algumas alternativas no upstream e gás natural liquefeito. Mas os analistas esperam que os desafios para o lado downstream se intensifiquem, enquanto Moscou tenta descobrir como administrar a capacidade de refino daqui para frente. Segundo o Moscow Times, até julho deste ano, a Rússia ainda não havia resolvido esse enigma. A situação piorou tanto que o ministro da Energia da Rússia, Sergei Savilyov, precisou se pronunciar. Por que eles às vezes falham? Porque agora, sob o regime de sanções em que estamos, digamos que 4 meses sejam planejados para os reparos, mas algo atrasa. Algo não é entregue para nós, disse o ministro. Os comentários dele surgiram enquanto refinarias russas atingiam a menor produção de petróleo bruto em 12 anos. Savilyov também notou que os prazos dos reparos, planejados ou não, precisam ser adiados constantemente, destacando outro ponto importante. É fácil focar nos reparos que a Ucrânia está forçando a Rússia a fazer em suas refinarias. Os incêndios intensos na Rússia mostram claramente a necessidade de reparos nessas instalações. No entanto, também existem reparos programados que precisam ser feitos. As refinarias não podem operar indefinidamente depois de serem construídas. Muitas peças móveis são necessárias para mantê-las funcionando, e essas peças se desgastam e precisam de manutenção. Inclua desafios técnicos sem relação com a Ucrânia. A Rússia já enfrenta dificuldades devido às sanções, mesmo sem ataques de drones às refinarias. O Discovery Alert destaca que uma falha técnica pode demorar dias ou semanas para ser consertada. Pequenas falhas podem levar até 3 semanas para conserto. Danos maiores demoram mais. Esse período pode ser de 1 a 3 meses. Esses prazos eram sem sanções, que dificultam peças e equipamentos, então pode demorar ainda mais agora.
O veículo relata que a situação está tão crítica que uma refinaria russa precisou parar totalmente a entrada de petróleo bruto. Esses são os problemas que a Ucrânia agrava com os ataques realizados em agosto. Cada refinaria danificada cria mais uma dor de cabeça para os técnicos russos, que já estão praticamente paralisados por enxaquecas relacionadas às sanções. E agora, a Ucrânia também está atacando trens de combustível. Buzinas estão sendo acionadas para tornar essas dores de cabeça ainda piores. Imagine que você faz parte de uma equipe técnica russa que finalmente coloca uma refinaria de volta em operação depois de semanas de trabalho. A refinaria envia combustível em um trem para a linha de frente dias depois, você ouve que drones atingiram o trem. Muito desse combustível está queimando, e a Ucrânia atinge novamente a refinaria recém-consertada. As empresas russas de refino não conseguem vencer. Os reparos se tornam inúteis com cada ataque, e até o óleo refinado enviado à linha de frente está pegando fogo. Frustração. Esse nem é o maior problema para as refinarias russas. Se os ataques de drones da Ucrânia, que já destruíram 135% da capacidade deles e seguem aumentando, estão irritando cada vez mais, isso não se compara ao impacto sentido pelo consumidor russo médio. Os preços estão disparando na Rússia, principalmente nos produtos de petróleo refinado. A Euromaidan Press e o Moscow Times mostram como o combustível ficou mais caro para russos e empresas que compram derivados das refinarias russas. O Moscow Times diz que o preço de referência da gasolina automobilina 92 subiu para dólares americanos, 890 por tonelada na Bolsa Internacional de Mercadorias de São Petersburgo. A automobilina 95 chegou a $1.000 por tonelada. Esses combustíveis subiram 38% e 49% por tonelada desde o início de 2025. A imprensa Euromaidan repete esses números e diz que os ataques ucranianos minam a capacidade da Rússia de financiar a guerra. Um ataque contra o oleoduto Druzhba, no início de agosto, por exemplo, fechou uma das artérias de petróleo mais importantes da Rússia, que ela usa para exportar seus produtos para outros países. Mesmo sem esse oleoduto estar fechado, menos capacidade de refino significa menos combustível sendo produzido. A Rússia precisa priorizar suas forças armadas e o povo do país antes de exportar em momentos como este. E vimos que essa pressão deu resultado. A Reuters informou em 1º de agosto que a Rússia proibiu a exportação de gasolina até pelo menos 31 de agosto, podendo estender o prazo. Menos produtos exportados geram menos vendas e, consequentemente, menos recursos para a máquina de guerra de Putin. Retornando aos russos comuns. Os ataques ucranianos e a manutenção lenta, devido às sanções ocidentais, pressionam as bombas. Essa pressão não é exatamente aliviada pelo fato de os postos de gasolina terem que pagar mais pelos produtos que vendem. Essas empresas não vão bancar os custos mais altos, vão repassar aos consumidores. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais destaca por que isso é um problema, afirmando em 5 de agosto que é altamente sensível aos preços da gasolina. Evitar aumentos bruscos é crucial para a popularidade de Putin e prevenir descontentamento interno. Aumentos bruscos continuam ocorrendo, quem sabe? A pressão da Ucrânia ao eliminar 13,5% da capacidade de refino russa pode gerar pressão interna sobre Putin. Esse tipo de pressão só vai beneficiar a Ucrânia enquanto seus soldados continuam defendendo contra a invasão russa. Falando sobre a invasão, pense também nos soldados russos em meio a tudo isso. O trem de Zaporizhia destruído pela Ucrânia em 19 de agosto levava combustível necessário aos veículos russos. Com o fechamento de refinarias, a produção desse combustível diminui ainda mais. Putin não vai mandar seus soldados pararem de atacar a Ucrânia só porque não conseguem mais usar unidades mecanizadas. Eles ainda receberão suas ordens, ainda vão realizar seus ataques e ainda acabarão morrendo aos centenas e milhares. Tudo graças ao fato de não terem o combustível de que precisam. A Ucrânia vai chorar rios por esses soldados, com certeza. A campanha ucraniana contra o refino de petróleo da Rússia não vai parar tão cedo. A Ucrânia não descansou em agosto e ainda falta mais de uma semana para o mês terminar. A capacidade de refino da Rússia pode cair 15% ou até 20% até o fim do mês. Vamos ter que esperar para ver, embora não duvidemos da Ucrânia, considerando o quão eficazes esses ataques mais recentes têm sido.
Aliás, mencionamos o oleoduto Druzhba, que a Ucrânia atingiu mais cedo no vídeo. Esse não é o único oleoduto visado pela Ucrânia. No dia 12 de agosto, a Ucrânia fez em poucas horas o que as sanções ocidentais levaram anos para conseguir, com um ataque ao gasoduto central Asia Center. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no Programa Militar para receber mais conteúdos sobre os recentes ataques da Ucrânia ao petróleo russo. Obrigado por assistir.